E estamos aqui nesse estúdio maravilhoso, gravando mais um episódio do Gi Patriã em Ação. Toda semana a gente recebe empreendedoras, empresárias aqui falando do empreendedorismo feminino, falando de como a mulher tem que equilibrar vários pratinhos e mesmo assim nós estamos aqui trazendo histórias, contando a nossa trajetória com todos esses pratos que precisamos equilibrar, mas somos mulheres fortes e determinadas e conseguimos fazer tudo. E hoje, para contar mais um pouquinho dessa história, dessa mulher incrível que superou várias coisas já, eu tenho uma empreendedora, uma empresária incrível, uma terapeuta. Neide Campos é terapeuta emocional e dedica seu trabalho a ajudar mulheres que sofrem com dependência emocional. Gente, nesse mundo doido que vivemos, todas nós precisamos de uma terapeuta. Todas nós precisamos de uma terapeuta. E ela trata a dependência emocional, as mulheres, a se compreenderem as raízes de seus padrões afetivos e reconstruírem sua autoestima. Uma mulher sem autoestima não é nada. Uma mulher que não tem a sua autoestima tratada, ela acaba caindo em depressão, acaba não conseguindo realizar todos os seus projetos. Então, por isso que eu falo, ter uma terapeuta que cuide da sua parte emocional faz muito bem para todas nós, não só as mulheres, como os homens também. Mas como nós estamos falando aqui de mulheres, eu estou com essa mulher incrível aqui. Através do autoconhecimento e do trabalho emocional profundo, ela ajuda mulheres a se libertarem de relacionamentos que geram dor e a desenvolverem mais consciência, autonomia emocional e amor próprio. Com vocês, Neide Campos. Muito bem-vinda aqui. Falei um pouquinho? Alô. Sei que tem muito mais para você acrescentar, Sim. que é só uma mini biografia para a gente dar a entrada aqui no podcast, Neide. Estou muito honrada de você estar aqui. Você sabe que eu tenho grande estima por você. A Neide foi uma das minhas alunas. Hoje ela está com o produto dela pronto, a mentoria dela pronta. E eu sei que ela vai galgar grandes patamares. Eu tenho certeza disso, porque o que você trata, foi o que eu falei, é algo que todos nós precisamos. Cada vez mais nós vivemos numa sociedade doente mentalmente. Você sabe disso como terapeuta. Então, eu acho que é um nicho que só tende a crescer. Lógico, com estrutura e com estratégia que a gente já conversou sobre isso várias vezes. Mas eu quero que você se apresente, fale um pouquinho da Neide antes da Neide terapeuta. Sim. Gi, primeiramente, né, um prazer enorme estar aqui com você, né, fazendo parte desse podcast. Estou, assim, encantada com tudo. Ai, que legal. É o meu primeiro podcast. Olha! Parabéns! Primeiro de muitos. Primeiro de muitos, se Com Deus certeza, quiser. com certeza. E é um prazer, né? É um prazer conhecer você, Ah, né, minha ter linda. sido mentoreado por você. E, bom, a minha história. Eu cresci desejando ser esposa, mãe, dona de casa. Sério? Quando uma vez eu acho até comentei com você, que você ouviu comentando em algum lugar, você estava junto. Eu falei que eu não fui estimulada a sonhar. Verdade, lembro disso. Foi o Lembra? dia que a gente estava em casa, lá na aula presencial. Isso mesmo. Eu não fui estimulada a sonhar, a ter planos para o futuro, de ser alguém relevante. Eu não pensava isso. Eu sonhava em se casar, ter minha casa, ter meu marido, meus filhos. Só isso. É o que eu queria. Ser a Dona de casa. Ser a dona de casa. Dona de casa, Mas dona do por lar. que isso, né? De a sua mãe... Porque eu cresci vendo minha mãe e minha avó cuidando de casa. Sua mãe Aquilo nunca é- trabalhou fora. Trabalhou, mas quando eu já era adolescente. Tá. Na verdade, na pré-adolescência. Ela começou a trabalhar fora. Depois que casou, não. Não, a minha mãe trabalhava fora. Começou a trabalhar fora depois que eu me tornei adolescente. Ah, depois que... Tá, então você viu a sua mãe trabalhando fora. Via minha mãe trabalhando fora. Mas eu ficava eu e minha irmã em casa cuidando do meu irmão menor. Tá. Depois minha mãe teve mais um filho, quando eu já estava com quase 14 anos, e eu fiquei cuidando dele para ela trabalhar. Pra poder trabalhar. Depois eu saí para trabalhar com 16 anos, eu saí para trabalhar fora também. Só que assim, não era o que eu sonhava para mim. Eu achava assim, eu vou casar, eu vou ter filho e vou cuidar dos filhos, da casa, e vou ser uma mulher bem-sucedida como dona de casa e dona do lar. Certo. Era a visão que você Era a visão que eu tinha. Só que assim,
Aí comecei a namorar e... Enfim, conheci meu esposo, eu estava com 20 anos de idade. Eu tinha 20 anos, conheci ele. E quando eu conheci meu esposo, tinha 28 dias que eu tinha terminado um relacionamento. Na verdade, o rapaz terminou comigo. Nós namoramos 8 meses. Certo. Só que antes dele me namorar comigo, ele gostava de uma outra menina. Aí a menina começou a ver que estava perdendo ele. Voltou. Aí ele, lógico, preferiu ficar com ela, porque já gostava dela. Então eu me senti assim muito abandonada, eu me senti Foi traída. traumático isso pra você? Foi um luto, eu vivi um luto. Tá. Enquanto eu estava vivendo esse luto, eu conheci meu esposo. Na verdade, já conheci os pais dele, aí eu conheci ele. Um rapaz tímido, sabe? Muito tímido na dele, e eu era mais pra frente. Mais expansiva. Sim. E eu falei assim, bom, vou tentar com esse aqui. E eu já tinha pedido a Deus que eu falei, Senhor, eu não quero ficar namorando um e outro. Eu quero uma pessoa para eu casar. Já com 20 anos, eu quero casar. Eu mal medo de ficar pra titia, porque naquela época tinha esse medo de ficar pra titia. Naquela época não, né, Neide? Nós somos jovens. Não vem, não. Verdade, a cabeça de jovem. Então, porque eu tinha essa história de ficar pra titia. E eu conheci ele. E quando eu o conheci, falei, nossa, rapaz tímido e tal. Ali eu achei assim, esse aqui não vai me trair, eu vou ficar com ele. Ele, na verdade, só tinha sido traído uma vez, me senti traída por esse rapaz. Mas eu falei assim, com esse aqui eu vou conseguir, né? Você vai controlar. Dominar, vou conseguir controlar. Exatamente. Só que aí começamos a namorar e tal. Só que chegou um determinado tempo no namoro que a madrasta dele falou assim, a Neide te controla. Você parece um boneco de controle assim, remoto. Você tinha noção disso nessa época, Não. Neide, que você estava controlando? Não. Era... Eu não tinha noção que estava controlando. Eu era muito apaixonada, eu me entreguei totalmente, me apaixonei por ele. Você se apaixonou mesmo? Perdidamente. Não era só o controle que você... Tipo... Não, me apaixonei perdidamente. Sabe aquela paixão de doer? Sei. Eu sentia isso. E ele também correspondia. Só que a madrasta dele observou que ele estava sendo meio que o bobo da situação, que eu controlava, que eu era muito mandona. Tá. Você que comandava a relação. Eu que comandava a relação. Só que quando ela começou a fazer isso, e a família dele começou a meio que me rejeitar, entre aspas, porque por causa desse mandona, todo mundo observava isso. Eu não percebia. Caramba. Eu não percebia. Minha mãe falava que eu era muito tinhosa. Mas você viu, olha que interessante você falando. Isso vira conteúdo também para você falar sobre isso. Uhum. Você sofreu um trauma. Sim. Por mais que foi 8 meses, não era muito tempo, mas isso já te deu um gatilho. Sim, mas sabe o que esse rapaz falava bem, Neide? Pra gente só tem 2 opções, casar ou casar. Eu achava que ia casar com ele. Tinha 8 meses de namoro, mas eu achava que a gente não ia... A gente ia continuar. Que a gente... Ele era mais velho que você? Na mesma idade. Mesma idade, Aí 28 dias depois eu tava com meu marido. Essa é a questão. De você não se curar de término de uma relação, né? Nem sair direito do luto. E você começar outro relacionamento. Já se envolver com outra pessoa. Aí eu me entreguei assim, totalmente. Eu me apeguei a ele. Aí tá. Aí a madrasta dele falou isso com ele, a família. Ele falou assim, Neide, olha, a minha família não gosta muito de você. Eu falei assim, é mesmo? Quem? Aí começou falando. Quem era neutro e quem não gostava. Me achava metida, me achava mandona e tal. Aí eu peguei e fiquei... Aí quando ele falou isso, aí acabou pra mim. Aí eu falei, nossa, eu vou ser abandonada, eu vou ser largada a qualquer hora. Me apeguei. Outro gatilho. Gatilho. Aí que eu me apeguei a ele mesmo. Só que aí começaram as brigas, as discussões. Porque ele queria espaço e eu não deixava. Eu não dava espaço pra ele, eu não dava espaço. Eu colava nele. Mas você não deixava ele fazer nada, tudo você tinha que estar junto. Tudo eu tinha que estar junto. Tá. Tudo. Ele não tinha um momento de individual Não tinha. Que a gente... Não tinha. Que é necessário dentro de um relacionamento. Ele servia a Marinha na época. E ele às vezes ele pagava alguém para ficar no lugar dele no serviço depois poder encontrar comigo. Então ele era também muito apaixonado. Só que quando eu comecei a pegar demais, ele queria o espaço dele. Sufoca, né? O pai dele gostava de pescar. Eu vou contar esse episódio para você. É vergonhoso, mas eu vou contar. Mas é bom, muitas mulheres vão ouvir, isso vai servir de lição. Mas é vergonhoso, Gi. O pai dele não, ele tinha mania de pescar. Ele gostava de pescar com o pai dele. Né? O pai dele fazia aquela pesca de arrastão na praia. A gente morava perto da praia. E
O pai dele foi pescar, vários homens junto, e ele falou assim: ó, vou pescar com meu pai. Eu queria que ele ficasse o dia comigo. Ele, tadinho, ele ainda me dá uma satisfação ainda. Eu vou pescar. Eu falei, não, você não vai pescar, você vai ficar comigo. Não, eu vou pescar e tal. Ele, às vezes, ele fazia o que ele fazia, ele me ignorava e ia. Ainda bem, né? Ele sempre foi assim. Me ignorava, mas isso me fazia sofrer demais. O que eu fiz? Eu fui para uma varanda da casa que a gente morava lá, fui pra varanda, sentei e fiquei lá de manhã até a tarde. Ninguém me fez levantar dali. Eu chorando, sem Chorando. parar, chorando, muito chateada, me sentindo a coitadinha, a vítima. Não levantei para comer, não levantei para beber, não levantei para nada. Fiquei ali. Quanto tempo vocês já estavam juntos nesse período? Já devia ter quase um ano. Quase um ano. É. E fiquei ali. E meu pai ia lá tentar me tirar. Minha mãe não era muito de dar, sabe? Já Meu pai, passar a mão na cabeça. Minha mãe achava absurdo aquilo. Meu pai ainda tinha paciência de ir lá, tentar me tirar de lá. Meus irmãos, né, pequenos, iam lá. Eu não saía. Não saía. Caraca. Quando meu marido, meu namorado na época, né, voltou da pescaria, ele foi lá, que ele, com muito custo, porque eu não queria levantar para poder fazer pirraça a ele. Caraca. E eu só saí dali, com muito custo, eu saí dali. Aí ele foi, fez uma vitamina de banana para mim. Aí eu tomei. Aí eu fui para casa, tomei a vitamina. Aí fiquei bem. Aí ele passou, assim, o resto assim, da noite, assim, comigo. Era desse jeito, era nesse nível. E ele casou com tu. Incrivelmente. Ele já vendo tudo isso no namoro. Isso, pois é, isso aí foi só um episódio, tá? Teve vários. Vários episódios deprimentes. Vocês namoraram quanto tempo até casar, né? Quase 5 anos. 4 anos e meio, mais ou menos. Foi bastante tempo. É, E mais ou você menos, 4 com anos e esse. meio. E você com esse. Nessa pegada aí, nesse ritmo aí. Fazendo essas coisas. Olha, aonde a gente morava, região de praia, era areia na época. Ele tinha um calçado que tinha um solado. Só tinha mais um rapaz lá que tinha um calçado, um solado igual aquele. Só que o pé do meu marido era maior. Eu sabia onde ele tinha passado. Olha o nível. Isso aí não é nada. Tem mais história, mas não vai dar tempo de contar aqui. Gente, caraca. Uhum. Mas isso é conteúdo seu, tá? Sim, Isso é conteúdo e isso vai trazer muito. Gente. sim. E ele chegou a terminar com você? Terminou Durante o namoro? várias vezes. Terminou. Aí nós ficamos noivos, com 1 ano e meio mais ou menos de namoro, a gente ficou noivo. Nós fomos para casa dos meus avós. No dia que meus avós estavam fazendo 50 anos de casado, nossos avós colocaram as alianças no nosso dedo. Nós ficamos noivos na casa dos nossos avós. E depois, sabe como é que eram as brigas? Ele pegava a aliança dele, amassava. Teve uma vez que fingiu que jogou no mar, eu quase morri, porque achava que tinha jogado a aliança no mar. Ele amassava a aliança toda, de tanta raiva que passava. De raiva. De raiva. Então você já tinha. Você era a tóxica do caso. Totalmente. Você não Mas eu tinha noção disso. não tinha a mínima noção. Eu achava que eu era a vítima, que ele estava me fazendo sofrer, que ele fazia aquilo comigo de propósito, e eu não podia admitir aquilo. Eu era a dependente emocional e controladora ao mesmo tempo. Eu queria controlar. E aí veio o casamento, vocês casaram. Então, Caraca. ele não queria casar. Não queria? Não, ele falou assim, Porque tava com medo, né, gente? Ele falou que não ia casar. Olha, teve tanta história. Meu pai entrava no meio, minha mãe. Depois meu pai faleceu. A minha mãe falou que queria que eu terminasse com ele. Uma vez minha mãe falou com ele, ó, agora você vai casar. Porque você tá fazendo isso com a minha filha até hoje. Tá com ela, aguentando isso, que ela não falou com essas palavras, né? Agora você vai casar. Comeu a carne, agora vai roer os ossos. Sim, sim. Só que assim, a família dele fala, a madrasta dele fala assim, ele não sabe quanto custa um papel higiênico. Nossa, isso não era verdade. Eu sabia que não era, porque meu marido trabalhava. Sempre trabalhou. E aí minha mãe, a fulana falou que ele não sabe quanto custa o papel higiênico, você vai casar com ele. Eu falei assim, é com ele que eu vou casar. É com ele que eu vou casar. Mamãe fala assim, mas minha filha, ele te faz sofrer, que não sei o que. Eu falei assim, mãe, eu conheço ele todo. Eu conheço tudo. Já sei tudo o que acontece. E é com ele que eu quero casar.
mesmo sabendo que ele não está me fazendo feliz, que ele me faz raiva, mas eu vou casar com ele, eu sei. Mas na verdade era você que fazia, ele reagia ao seu controle. Sim, Tá, tá. reagia ao meu Mas você controle. não tinha noção disso até esse Não, momento? não tinha, nunca tinha. Nunca tinha. Eu Caramba. era a certa. Eu era a vítima. Ele que fazia mal comigo. Por exemplo, teve uma vez que ele saiu, ele foi para cidade, era outra cidadezinha, né, vizinha, na casa da avó dele. E um domingo eu fiquei em casa sozinha, minha mãe também não estava em casa, meus irmãos ninguém, eu estava sozinha, um frio, um vento, e eu sozinha, me sentindo só, porque eu não quis sair com a minha mãe. Eu quis ficar em casa, porque eu acho que qualquer momento ele poderia chegar ali. Eu queria que ele chegasse. Naquela época não tinha Não celular, gente. tinha. Tinha. Se tivesse, aí ia ser pior. É verdade. Você ia ligar a cada 2 O tempo minutos. todo. Aí sabe o que aconteceu, gente? Eu ficava vigiando ver se ele ia aparecer. Era uma Vigiando. prisão, né, Sim. gente, pra você também, E ele não né? aparecia, ele não aparecia, ele foi aparecer à noite. E eu, o dia todo, chegava na porta ou na janela, vigiando, esperando ver se ele ia chegar. Eu não tinha Caraca. como me Você não comunicar com tinha ele. amigas que você pudesse Não, sair? não tinha. Eu não Você tinha. vivia para aquele relacionamento. Porque assim, quando eu comecei a me relacionar com ele, eu parei de ir na igreja, eu parei de frequentar Você vivia em lugares. Em função função dele. dele, ele era o meu mundo. Olha, tô toda arrepiada. Ele era o meu mundo. Eu não conseguia me ver sem ele, ver minha vida sem ele. E eu não sabia que isso era dependência emocional. Nem fazia ideia o que era Nem dependência se emocional. falava Não, disso, não, né, não. Neide? A gente Não, começou a ouvir isso não. faz o quê? Uns 10 anos no Tem máximo, pouco acho, tempo, né? é. E eu era a noiva ciumenta. O bairro me conhecia como a noiva ciumenta. Ninguém podia se aproximar dele. Não. E outra coisa, deixa eu falar outra coisa. Quando a gente namorava, se a gente tivesse algum tipo de discussão, e geralmente era eu que provocava, mas eu não percebia. Quando tinha alguma discussão, ele ia embora, ele batia o pé e ia embora. Eu ia atrás. Você ia atrás dele? Na casa era vizinho, assim, era uns 4 minutos de distância da minha casa. Eu ficava no portão, ele trancava o portão. Ia embora dormir. E eu ficava no portão, Da casa dele? chorando. Eu tô falando. Tem história, Felipe. Isso você nunca me contou, cara. Caralho, o nível. Às vezes estava chovendo, tá? Você ficava na À chuva. noite. Quando eu ficava naquele estado de ir atrás, de aquele sentimento ruim, eu não tinha medo de nada. Podia ser a hora que fosse, da noite, no escuro que fosse. Meu pai ficava maluco, minha mãe. Teve uma vez que eu me escondi de todo mundo. Gente, vocês estão vendo. Não, você tá falando, é legal você contar isso. Sim, eu tô contando porque justamente para poder. pra mostrar pra muitas pessoas que você às vezes tá dentro disso e você não Não enxerga. enxerga. É. E para as pessoas verem também que eu não me tornei terapeuta à toa. Sim. Eu tenho um motivo para ter me tornado terapeuta e querer ajudar pessoas com esse problema. Porque eu vivi totalmente mergulhada nesse Quanto problema. tempo isso, Neide? Eu fiquei muito tempo assim, gente. Muito tempo. Mas quanto tempo em anos? Você consegue mensurar? Olha, Vocês tem casaram. 5 anos que eu sou terapeuta. Deve ter uns 6 anos, mais ou menos, que eu comecei a me libertar disso. Que eu me libertei, na verdade. Então você casou e continuou. Totalmente. Aham. Mas vocês casados, diminuiu essa sua obsessão por ele? Amenizou Não. ou não? Não, diminuiu um pouco, mas assim, só, Gi, que aí já estava instalada uma dinâmica muito difícil entre a gente. Porque ele ficou acostumado a reagir, tudo que eu fazia. Virou um padrão. Então, tudo que eu fazia, ele reagia. Então, por menor que fosse o que eu falasse, o que eu fizesse, ele ia reagir. Ele criou uma defesa, né? Criou uma defesa, mas ele também era ciumento, tá? Também era ciumento? Era. Ele fala que não, mas era. Mas era. Era porque tinha umas reações meio difíceis. Isso aí é outra história. Mas assim, ele ficava vigiando a roupa que eu estava usando. Eu fingia que não estava vendo a reprovação dele, mas mesmo fingindo que não estava vendo a reprovação dele, eu ia lá e trocava. Ele não gostava que eu ficasse usando calça justa. Aí, às vezes eu chegava, ele olhava assim pra mim, com um olhar de reprovação, aí eu ia lá e trocava. Ele não falava nada, ele só olhava. Ele chegava a verbalizar. Às vezes ele falava, essa calça tá muito apertada, não? Aí eu ia lá e trocava.
Porque eu era ministro de louvor na igreja. Então, aí ele achava que eu estava lá, que todo mundo estava me vendo com a calça muito justa, aquilo não era legal. Tá, Aí eu tá. ia lá, trocava. Mas ele tinha ciúme, às vezes, das pessoas, comigo. Por exemplo, terminava o culto, aí estava lá o pessoal do Ministério de Louvor lá, e todo mundo conversando e tal. Ele não gostava. Tá. Não gostava. Mas essa aí é outra história. Mas o que é que acontece? Depois que a minha filha nasceu, nós ficamos 12 anos casados, quase 13, aí que minha filha nasceu. Nossa, mas por que É. você não conseguia Aí, engravidar? gente, eu tenho muita história. Mas você não Gi, conseguia engravidar? não. Gi, olha só. Eu já passei, só para você ter ideia por que eu sou terapeuta. Eu já passei por 3 depressões e 2 síndromes do pânico. Por causa de quê? Por causa desse problema meu com ele, de dependência emocional. Eu vivia em estado de tensão o tempo todo. Porque foram muitos anos assim. Então, quando foi em 96, já estou entregando já a minha idade com o tempo de casada, né? Caraca, Já tem 34 anos que eu estou com ele. 34. É, Caraca. vai fazer 30 anos de casada agora. Já É, fez até bodas de prata. já, daqui a pouco já tá de ouro, se Deus quiser. Olha só, aí quando eu me casei, eu levei, por causa desse padrão que eu vivia, dessa tensão toda, eu desenvolvi a síndrome do pânico em 96. Aí eu tinha pavor até de tomar remédio, eu tinha medo de tomar remédio, tinha medo de tudo. Eu achava que se eu tomasse remédio eu ia ficar dependente, e não procurava médico nem nada. Aí eu assistindo um programa no Fantástico, eu descobri que o que eu tinha era síndrome do pânico, por causa dos sintomas. É, Caramba. não tomei medicação, o que eu fiz? Eu corri para Deus. É oração, palavra e louvor. Você trabalhava fora, né? Não, Desde que você casou, você não não, não, trabalhava? aí eu trabalhava numa loja. Eu trabalhava de vendedora numa loja nessa época. Eu cheguei a trabalhar, já trabalhei em recepção de hotel. Aí nessa época eu trabalhava. Quando eu conheci meu marido, eu trabalhava em recepção de Mas hotel. depois que você casou, como você tinha na sua cabeça que você ia ser a dona de casa? Não, aí depois que eu casei, eu fiquei alguns meses só trabalhando, porque eu tive síndrome do pânico, parei de Tá, trabalhar. tá. Aí você ficou saindo do lar. Do lar. Tá. Fiquei do lar muito tempo, muito tempo. Aí quando eu tive minha filha, eu tive minha filha 12 anos depois de casada, quase 13 anos depois de casada. Eu falei assim: olha, agora eu não vou, não adianta falar para eu trabalhar fora que eu vou cuidar da minha filha. Eu achava lindo levar a criança na escola e buscar. Eu achava aquilo maravilhoso. E eu achava que ia ser assim. E estava combinado assim. Mas só quando minha filha chegou à idade de escola, meu marido falou assim: Neide, eu vou arrumar um trabalho para você na escola. Na escola que a minha filha estava estudando, foi a escola que eu trabalhei. Trabalhei 3 anos. 3 anos. Nessa escola, enquanto a minha filha estudou lá. E foi um trabalho bacana. A diretora da escola não queria nem que eu saísse. Mas quando você casou com Mas, ele, né, e teve a sua filha, essa obsessão por ele diminuiu não, aí olha só. Quando eu tive minha filha, a minha atenção ficou muito voltada para pra ela. ela? Para ela, é. A gente começou a ter mais problemas. Porque ele queria atenção também. E eu não estava Ele estava nem. acostumado com Uhum. isso. E E eu. cadê a Neide que É, cuidava de mim? é. Na verdade, eu nunca cuidei, não. Porque Mas assim, na meu cabeça dele marido. era cuidar. Sim, o meu marido é muito independente. Ele não é aquele marido que a mulher chega, tem que ficar dando tudo na mão, nada disso. Ele é muito independente. Nossa, eu tenho uma sorte, minha filha. Porque ele é muito independente. Só assim que meu mundo era voltado para ele, realmente. De repente De mudou o repente mudou o foco. foco, eu mudei o foco completamente. Aí a gente começou a se estranhar. Ele era apaixonado na nossa filha, até hoje é. Mas assim, ele começou meio que se distanciar mais de mim, sabe? Porque ele via que tava diferente o negócio. E eu não tava nem aí mais para ele. Naquele momento. Porque Tá. a menina era pequena e tal. Aí ele falou que ia embora. E, nossa, eu ia pra porta e ficava segurando a porta para ele não ir. Meu Deus, gente, Caraca. deprimente. Olha quanta coisa, né? Uma vez ele colocou a roupa toda dentro do carro, falou que ia embora. A nossa filha era pequena. Eu entrava na porta, não, não, não vai, não vai, não vai. Aí depois ela ficou maiorzinha, ele fez de novo. Aí eu falei com ele assim: olha, você quer ir embora? Então você vai. Mas fique sabendo que você vai uma vez só. Não tem volta. Não tem volta. Mas eu falei isso com tanto sentimento, com tanta emoção. Eu falei, olha, sem chorar. Eu falei, olha,
quando uma mulher decide que não quer mais, ela não quer. É verdade. Se você dormir fora de casa, principalmente se você for para casa do teu pai. Se alguém souber que você está fazendo isso, você não volta. Eu não sei o que passou na cabeça dele, ele ficou horas distante de mim, não sei onde que ele estava, não sei. Só sei que ele não foi embora. Foi esfriar a cabeça, Foi né? esfriar a cabeça, não foi Foi esfriar a embora. cabeça. Aí eu tive o trabalho de botar a roupa toda para dentro de casa. Ai, Deus. E ficou assim até minha filha ter o quê? Uns 5 anos de idade, mais ou menos. E quando que você... Por que você que te deu o start de buscar uma terapia? Qual foi o momento que você teve realmente, cara, eu preciso de ajuda? Hoje, olha só, as pessoas ficavam assim para mim. Minha mãe, minha irmã, as minhas amigas falavam assim, Neide, tenha mais paciência com ele, não sei o quê, falando essas coisas para mim. Eu falava assim, mas quem tem que ter é ele. A minha mãe falava assim, gente, eu tenho horror dessa frase. A mulher sábia edifica a sua casa, minha filha. A minha irmã falava assim, seja a mudança que você quer no outro. Eu ficava com muita raiva. Porque eu falava assim, gente, quem precisa mudar é ele, não sou eu. Você sempre achava que era ele? Sempre! Eu achava que eu não era ansiosa, eu achava que eu não tinha dependência nenhuma. Minha mãe falava assim, minha filha, vai se cuidar, você é muito ansiosa. Eu falei, que eu sou ansiosa, mamãe? Não, você tirou isso. Eu não sou Caraca, você ansiosa. não percebia nada. Não. Entrando já em síndrome do pânico, eu achava que eu não tinha ansiedade. Eu achava que eu estava tendo problema no coração, que eu ia cair, que eu ia morrer qualquer hora. Mas não sabia que era síndrome do pânico, na verdade. Era o início. Aí, mas eu fiquei anos assim. Aí eu me curava, me curei da síndrome do pânico. Deus me curou, que eu falo, né, da primeira vez que eu tive. Mas só que a ansiedade ficou, porque a ansiedade, ela fica no corpo. A ansiedade, ela fica no corpo. Sim, sim. Ela fica registrada no corpo. Então, não é só um estado mental. Tanto é que você, às vezes, não está pensando em nada, você não tem nada, nenhum motivo para você ter crise de ansiedade, você tem. Caraca, É. caraca. Então, a minha mãe falava para eu cuidar e falava para eu ser a mulher sábia. Eu achava que eu não precisava ser, porque tinha que mudar a ele. Então, só que é o que eu falei com você. Ele criou, a gente criou uma dinâmica um outro. Doentia, né? Doentia. Então, ele tinha esse costume já de me rebater, já não me respeitava mais. Ele nunca me xingou, gente. Nunca. Eu acho que se um dia ele me falasse algum palavrão comigo, você, isso, meu Deus do céu, aí o negócio ia ficar difícil. Mas ele nunca falou assim, nunca me xingou. Ah, que bom, Tem, né? tem mulheres que são xingadas. Sim, Ele sim, nunca me xingou. sim. Mas ele sempre, assim, que ele deixava claro para mim que eu não estava bem. Que eu não era legal. E eu ficava mal com isso, mas sempre a culpa era dele. Sempre a culpa era dele. Eu achava que ele era muito abusivo. Aí eu comecei a pesquisar. Depois que eu descobri sobre narcisismo, eu comecei a pesquisar sobre narcisista. Eu falei, meu marido é narcisista. Eu comecei a procurar rótulo para ele. Aí, mas eu sempre falo para as mulheres, não busque rótulo para o seu marido. Porque às vezes, tem mulheres, lógico, que sofrem com dependência emocional e realmente está dentro de um relacionamento abusivo, realmente o homem é abusivo. Porque eles também têm as feridas dele, têm os problemas dele. Então, às vezes é abusivo. Mas por que esse homem é abusivo com essa mulher? Alguém vai ser abusivo com você se você não der espaço? Se você não permitir, Se você né? não permitir? Então, se ele era abusivo comigo, é porque eu permiti e dava motivo. Ah, mas muitas mulheres podem estar ouvindo a gente e falar assim, mas eu não dou motivo. E ele é abusivo. Às vezes ela não dá motivo falando ou com atitude. Mas às vezes a falta de colocar limites. Às vezes a falta de se posicionar. A forma que ela se posiciona. Às Perdoar muitas vezes. Perdoar demais. Então, esse homem não vai respeitar. Autoestima muito baixa. Se sente a coitadinha. Eu tô aqui para servir. Oh, meu Deus, toma aqui. Esse tipo de mulher, ontem eu estava até ouvindo algo sobre isso. Que o homem, por exemplo, uma mulher que se dá demais para ele, que é muito previsível para ele, ele tende a se afastar. Mas não é conscientemente. Eu achei muito interessante. É inconscientemente. Porque o homem, ele não gosta o homem em si, geralmente, é do homem. Ele não gosta de previsibilidade no relacionamento. A mulher é muito previsível. Porque a mulher previsível demais, para ele é como se não tivesse vantagem. É como se ele não tivesse que conquistar. Conquistar, eu ia falar isso agora.
não teria que não tem que É, conquistar. eu não sabia nada disso, né? Então, o que aconteceu? Por que que meu marido me tratava da forma que eu achava que era abusiva? Por causa disso. Primeiro que era reação Ao que você ao que eu fazia. fazia. E segundo que eu também, a minha autoestima baixa, não me posicionava. Teve um dia, agora recentemente não, já tem mais de ano. Ele chegou pra mim, falou, fez uma brincadeira comigo, que ele sempre fez. Mas você sabe, quando a gente busca autoconhecimento, Gi, É, não tem é como. Aquilo transformador. soou de um jeito estranho pra mim. Aí eu falei assim: "O que você tá falando comigo?" Aí ele repetiu. Eu falei assim: "Não fala mais isso pra mim. Não me soou legal no ouvido. Não gostei." Mas você já tinha feito a Ele você já tinha feito a estranhou. terapia já? Já, já, eu tenho o quê? 1 ano. Tá. Aí ele estranhou, assim, ele estranhou, eu reagi assim. Pela primeira vez soou estranho um jeito da brincadeira, uma brincadeira que ele fez. O que que é? Quando você se posiciona, quando você Sim, sabe quem você é, quando sim, a sua sim. autoestima, se eleva, você não aceita mais qualquer coisa. Você não aceita qualquer É palavra. verdade. Você Não, não tem aceita ser tudo a ver isso. você não aceita ser tratada de qualquer jeito. Quando você descobre, né, a sua Uhum. real identidade e quem é o que você falou, ele descobre quem você é e quem você quer ter do seu lado. Sim, com Você não certeza. aceita mais qualquer coisa. Você não aceita mais. Mas Gi, sabe que depois que eu comecei a buscar autoconhecimento, eu vou falar pra você, eu comecei a ouvir Pablo Marçal, na pandemia. Eu descobri os vídeos dele, comecei a assistir, teve uns vídeos que eu assisti que eu chorava. Ah, meu Deus. Aí que eu comecei a olhar um pouco mais pra dentro de mim. Foi em 2020, né, 2020. Mas Início de 2020. você não tinha feito ainda terapia ali. Ainda não. Mas quando foi a pergunta que eu te fiz, quando foi esse momento que você falou: "Eu vou pra terapia, não tá dando mais, esse casamento tá me Mas fazendo". eu não busquei a terapia por causa do casamento. Não? Não, eu busquei a terapia por causa da depressão. Olha, Eu estava num estado de depressão, assim, horrível. Assim, foi um tipo de depressão que eu tive que eu não tinha tido antes. Foi diferente de todas. Porque tem vários tipos de depressão. tem vários tipos. Então, esse que eu tive foi o tipo de depressão que eu não me dava vontade nem de me alimentar. Não porque eu não tinha fome. Eu não conseguia pegar isso aqui, ó, uma caneca assim, colocar na boca para beber uma coisa, beber água. Eu me esforçava demais para conseguir fazer isso. Não tinha vontade de fazer nada dentro de casa. Mas eu tinha consciência de tudo. E eu ficava lutando contra aquilo. Eu tinha uma amiga, o nome dela é Camille. Ela estava o tempo todo comigo. Quando eu precisava dela, eu falava que eu não estava bem, ela, Neide, quer que eu vou agora? Ela ia. Andava, aí eu começava, quando estava em crise, ela ia andar comigo, passear comigo, andar na rua comigo, para poder me distrair, poder passar a crise. Aí um dia, como que eu encontrei a terapia? Um dia ela falou assim, Neide, ela tomando café comigo, ela falou assim, Neide, o que você gosta de fazer? Eu falei assim, vê alguma coisa que você gosta de fazer para você se distrair. Eu falei assim, eu gosto de ouvir pessoas, eu gosto de lidar com gente. Aí ela falou assim, olha, Neide, tem uma terapia aqui, apareceu uma propaganda para mim de uma terapia, de um terapeuta, falando de um método terapêutico interessante, você não quer ver? Aí eu falei assim, nossa, você começou essa propaganda, já apareceu para mim. Mas eu não me interessei em ver, porque eu achava assim, cara, de repente eu vou fazer um curso desse, pensando em fazer o curso, eu não estava pensando em me tratar. Eu vou fazer um curso desse e não vou levar adiante. Eu não vou. Para que eu vou gastar dinheiro com isso? Quando eu entrei no mini curso, tem um mini curso que ele dá, eu entrei no mini curso, ele explicando como funcionava a terapia, eu falei, nossa, esse negócio aí vai salvar minha vida, eu vou sair da depressão com isso aí. Aí eu fiz o mini curso. Quando eu fiz o mini curso, eu falei assim, eu vou fazer esse curso. E foi a primeira vez que meu marido me apoiou em algo que eu queria fazer. Caramba. Porque antes disso eu trabalhava com artesanato. Olha só, nada a ver. Olha, nada a Nada a ver. ver. E eu amava trabalhar com artesanato. Eu tinha loja e tudo online, mas aí meu marido não me apoiava, porque consumia muito meu tempo. Aí ele me apoiou. Quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a me enxergar por dentro. Já vinha me enxergando por dentro, me Sim, olhando para dentro, quando eu sim. comecei a assistir os vídeos, né, que eu te falei. Mas quando eu comecei a fazer o curso, aí eu comecei a ver. E aí, você acredita que no curso eu descobri o gatilho que me fez ter a última depressão? E qual foi? Você pode Gi, falar? eu não queria falar, não, mas foi uma situação com a minha filha. Olha, Foi uma situação com a minha filha. Porque, e olha, eu tenho que falar isso, gente. Eu não queria falar, não, mas eu vou falar.
que que aconteceu? A minha filha, ela estava querendo fazer uma brincadeira dentro de casa, só que a casa estava toda arrumada. Eu falei: "Olha, você vai brincar, mas você vai arrumar". Aí ela brincou e não arrumou. Ela deixou um porção de papel picado lá, uma bagunça. Eu peguei, falei: "Filha, vem arrumar agora". Mas só que eu estava passando, gente, pré-menopausa é um problema sério. É verdade. Eu estava já na pré-menopausa e então estava com os nervos assim à flor da pele. E ela me desobedeceu. Nisso que ela me desobedeceu, eu me destemperei completamente. Eu briguei feio com ela, briguei feio, comecei a puxar o braço dela: "Vem aqui arrumar agora". Aí eu soltei um palavrão, e eu não tenho costume de falar palavrão. Meu marido ouviu aquilo, ele ficou irritado com ela. Ele ficou irritado com ela. Aí ele falou assim: "Olha o estado da sua mãe tá até falando palavrão, não sei o quê". Aí ele pegou e ela ficou temando. Ela estava reagindo, mas assim, tadinha, querendo se defender. Sim, Aí sim. ela começou a teimar, não queria e temou com ele. Aí o que que ele fez? Ele pegou, mas eu já estava vindo já de um quadro assim de muito Foi estresse. foi o tipo, Foi a gota a d'água gota ali. d'água, a gota Foi. d'água. Aí o que aconteceu? Ele pegou, na hora que ela temou com ele não bateu nela, mas ele fez assim no rosto dela 2 Hum. vezes. Quando ele empurrou o rosto dela 2 vezes, eu achei aquilo assim, aquilo me deu um choque. É engraçado, né, porque nós como mães, a gente É, pode, é. mas quando vem o pai, parece que a gente vai que é a leoa, Assim. né, é muito Aí me deu engraçado um isso. choque aquilo, eu falei: "Não faz isso com ela". E nisso, olha o que aconteceu. Nisso, minha mãe e a minha irmã estavam para chegar lá em casa. Acabou de acontecer, a minha mãe e minha irmã chegaram. Aí não deu tempo de eu chorar, não deu tempo de nada. Minha filha lá, tadinha, no Você quarto, engoliu chorando. aquilo. Engoli, eu engoli. Engoli aquilo, a minha filha veio, a minha mãe chorou, abraçou a minha filha, porque eu contei o que tinha acontecido. Aí minha mãe chorou, abraçou ela, me deu vontade de chorar, mas eu segurei. Aí assistimos um filme ainda juntas. Minha filha totalmente magoada comigo. E ela estava com 10, 11 anos. 11 anos. Aí, tá. Gi, passou uma semana. Uma semana. Eu entrei nesse estado de depressão terrível. Uma semana. Foi a gota Foi d'água a gota mesmo para d'água. desencadear, Aí quando olha. eu estava fazendo o curso, teve uma aula lá que eu falei e detalhe, todas as crises que eu tinha, aliás, a maioria das crises que eu tinha era depois de certo horário, na parte da tarde, à noitinha. Foi a hora que aconteceu. Foi a hora que E eu aconteceu. nem imaginava isso. Quando eu entrei na aula que falava sobre isso, que, às vezes, certos horários poderiam dar gatilhos, ou até certos alimentos, né. Sim, Você sabe sim, disso, né, que sim, pessoas sim, desenvolvem sim, alergia, sim. né. E aí quando ele estava dando essa aula falando sobre isso, eu falei: "Gente, os horários geralmente é à noitinha, nos horários mais ou menos que aconteceu a situação". Caraca. Quando caiu a ficha que o gatilho era o horário, pronto, acabou. Acabou a depressão. Acabou. Não a depressão, acabou as crises, porque a depressão em si, a crise maior já tinha acabado, quando eu estava fazendo as aulas Tá, já tinha tá, acabado. tá. Aí, quando eu descobri isso, pronto, nunca mais eu tive essa crise, naquele horário. Porque antes ainda tinha aqueles Gente. resquíciozinhos de crise, depois E passou. quando que foi, né, na E eu terapia? aí na terapia, lá quando eu fiz a terapia, lá eles têm, pessoas que estão fazendo o curso também, que fazem tipo um estágio lá dentro. Aí a gente passa pela terapia com os terapeutas que estão fazendo estágio. E É muito ali foi interessante. ali que você falou: "Cara, eu sou o problema da Aí relação". ali aí eu falei assim: "Gente, eu sou muito difícil. Eu sou uma pessoa difícil". Antes de quando tinha discussões, eu ficava com muita raiva dele, eu ia para o quarto, eu falava assim: "Deus, eu tô com vontade de matar esse homem, que ódio que eu tô desse homem". Eu ficava com muita raiva. Falava: "Deus, eu tô com vontade de estrangular ele". Eu não podia, às vezes eu falava com ele mesmo, e ele saía dentro de casa para não me ouvir, ele saía. E eu ficava dentro de casa, como ele não estava me ouvir, eu falava com Deus. Falava: "Vou matar esse homem, que ódio que eu tô desse homem, meu Deus, eu tô com muito Olha. ódio". Mas ao mesmo tempo que eu falava isso para Deus, vinha assim: "Olha o que você fez também, mulher". Não é que eu me colocava assim, porque tem mulheres que se culpam, porque realmente são vítimas. O homem faz ela se sentir culpada. No caso, não. No caso, não era o homem que fazia eu me Era sentir. Eu você. mesma sabia que eu era culpada. Então eu perdoava ele. Eu perdoava porque eu falava assim: "Gente, ele fez isso, mas olha só quem começou". No fundo você tinha consciência, né, no Tinha. Eu fundo. falava, tinha coisas que ele fazia que eu falava assim: "Olha, o que eu fiz não dá o direito dele fazer isso". Às vezes ele era um pouco extremo, às vezes a situação ficava bem É difícil. porque vai acumulando também, Sim. né, vários É. anos, Aí eu né. falava assim: "Gente,
o que você faz, às vezes, não dá o direito do homem, por exemplo. Ele nunca me colocou a mão, assim, né, de De me agredir agressão. fisicamente. Mas, assim, eu acho assim, que nada que a mulher faça é motivo para um homem agredi-la fisicamente. Lógico, com certeza, com certeza. Verbalmente, até acontece, né? Pode acontecer. Até a gente releva, mas assim, no caso eu relevava porque, gente, eu era muito difícil. Eu comecei a ter consciência que eu era difícil. Antes eu perdoava, porque eu achava assim, eu não posso viver sem ele. Depois eu passei a perdoar, porque eu sabia, comecei a me enxergar e ver que eu era difícil. Depois de quanto tempo você nessa terapia, quantas aulas você falou: "Cara, o problema tá em mim, eu preciso mudar"? Hoje, não demorou muito não, Não porque eu já vinha, demorou? não demorou muito, porque eu já vinha já de um tempo Já já veio. me Tá, tá, olhando, me tá. olhando. Mas assim, Gi, você quer ver o dia que eu percebi que eu não estava nem aí? Foi foi quando ele fala, já aconteceu de vezes ele fala assim pra mim: "Você não tá satisfeita não, Neide? A porta tá aberta". Ele falava isso várias vezes pra mim, eu quase morri. Uma vez ele falou isso pra mim. Pra que ele falou isso, Gi? Ele falou assim: "Você tá satisfeita não? A porta tá aberta, pode ir". Assim que ele falou pra mim. Eu falei assim pra ele: "Pois então, fique à vontade, pode ir". Aí eu falei: "Gente, Você nunca tinha falado isso? nunca! Deus me livre eu falar isso e ele ir". Olha que louco, cara. Você estava se libertando. Sim, isso teve um tempo atrás, ele falou assim pra mim: "Neide, eu sonhei 3 vezes, não, sonhei 2 vezes que a gente tinha separado". Aí eu falei pra ele: "Cuidado que a terceira vez pode tornar realidade". Eu jamais falaria isso, jamais. Foi libertador pra Foi você? libertador, Você tirou libertador. um peso, eu acho, não é, né, a sensação de uma prisão? Sim, completamente. Teve uma vez que a minha filha devia estar com uns 5 anos, uns 6. Ele chegou pra mim e falou assim: "Neide, vamos separar? Porque não tá dando, não sei o quê", falando aquelas coisas. Eu falei: "Você tem certeza que você quer separar?" E a minha filha ainda era novinha, mas eu não queria não. Aí, ela tinha o quê? Não, ela tinha 8 anos, foi em 2017. Aí eu falei assim: "Olha, se você quer separar, tá bom, mas olha só, nós vamos continuar dentro da mesma casa, eu aceito você dentro da mesma casa, porque eu não quero, criar a nossa filha, Longe do longe, pai. longe do pai. Mas a gente tem que fazer um acordo. Se você arrumar alguma pessoa, alguma mulher, nunca mais você toca em mim, mesmo se você se arrepender". Separou? Não. Não separou. É que viver num relacionamento vai se tornando pesado, né. Uhum. Ele já fez testes comigo, veio me Depois que testar. você se libertou disso, mudou o seu relacionamento? É uma outra fase? Como que ficou quando você entendeu que você foi a causadora maior de Uhum. todos esse conforme você já me falou que você falou: "Meu, eu causei muitas coisas". Sim. Como que ficou o seu relacionamento após essa descoberta sua, Gi, essa libertação emocional? mudou bastante, porque eu fiquei menos reativa. Tá, tá. Ele continuou ainda Porque do já mesmo estava acostumado, né. continuou do mesmo jeito, ele tá mudando aos poucos. Vou falar que ele mudou, que ele não mudou completamente ainda não, ele tá mudando aos poucos. Eu percebo, assim, que à medida que eu me posiciono, ele diminui o Tá, tom, sabe, tá, tá, diminui o tá. tom. Porque ele tá acostumado já né, com a dinâmica. Pra ele se libertar disso, vai ser muito mais Ele difícil. precisaria fazer a Precisaria passar terapia. por um processo, e um homem é mais difícil, né. É. Ele acha que ele não precisa. Então é mais difícil. Mas assim, eu percebi assim, eu tô menos reativa, e quando eu sou menos reativa, mesmo que ele seja um pouco mais áspero comigo, eu já sei levar, às vezes eu levo na brincadeira, Tá, para o negócio não ir adiante, tá. ou então eu me calo, ou então se eu rebato, eu falo uma coisa mais assertiva, já não é mais tanto na defensiva. Sim, Então sim, mudou nisso aí. Mas assim, é tudo um processo, né. sim. E não é de uma hora para outra. E quando você percebeu que você poderia ajudar pessoas com isso, da forma que você foi ajudada, Então, quando você percebeu: "Cara, eu preciso levar isso", todo quantos anos foi isso, Neide? Faz 6 anos? Você tá casada há quanto tempo? tô casada há 30 anos, 30 anos. 34 de Você falou que relacionamento. faz 6 anos. Então vamos contar os 6 anos. 34, porque durante o namoro também já foi assim, Sim, né. Então 34, então 28 anos. 28 anos você 28 viveu anos. dentro desse relacionamento, passando por isso.
Quando você percebeu que você falou: "Cara, a minha dor posso transbordar na vida de outras Quando pessoas"? eu ouvi uma frase do Pablo Marçal falando o seguinte: "A sua dor tem intimidade com o seu propósito". Aí eu falei: "Nossa". Só que eu pensei assim, eu não pensei só em ajudar mulheres com dependência emocional, eu pensei em ajudar pessoas que sofrem com depressão e com síndrome do Homem ou pânico, mulher? e TAG, que eu fui diagnosticada com TAG, eu tinha depressão crônica. Depressão não, ansiedade crônica. Ansiedade É, crônica. ansiedade, assim, nível hard. Gi, eu tinha uma ansiedade que se hoje eu fiquei um pouco nervosa de chegar aqui. Se fosse antes, eu não estaria conversando com você sem puxar o ar de minuto em minuto. Caramba, Eu jamais ia conversar com você sem conseguir puxar o ar. Eu ia estar puxando o ar todo o tempo todo, por causa da é TAG. ansiedade. É. Hoje já, graças a Deus, já está controlado. Mas assim, eu pensava em ajudar pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com TAG e também que sofresse com dependência emocional. Mas a dependência emocional mesmo, essa questão de trabalhar com mulheres que sofrem dependência emocional, foi quando você começou a fazer a mentoria comigo, que você falou assim: "Neide, você escolhe um nicho, você tem que escolher um nicho". Aí quando você falou isso, eu, né, pensei. Aí fui falando com você, né, Sim, e você me sim. ajudou a enxergar isso, né, que uma coisa que eu tô vencendo a cada dia. E eu falei assim: "Ah, interessante, eu vou trabalhar com mulheres". Porque, gente, eu conheço muitas mulheres e inclusive chegam até mim. Mulheres inteligentes, mulheres fortes, mulheres, sabe, mas dentro do relacionamento elas se sentem pequenas. E como foi a experiência da sua primeira turma de mentoradas? Meu Deus, foi demais. Eu amei. Eu comecei muito insegura, né, no momento, porque a gente fica assim: "Nossa, como vai ser?". Mas quando eu comecei a ministrar a mentoria e vendo a receptividade delas e o feedback delas, nossa, eu fiquei assim, eu nasci para isso, Olha só. nasci para isso. Gi, vou falar com você, antes eu era ministro de louvor na igreja e como ministro de louvor, porque você não só canta, você fala com o público. Então eu tinha esse prazer de estar falando com as pessoas e, de certa forma, o que eu falava mexia com as pessoas. Trazia algum tipo de transformação para as pessoas. Inclusive, eu tive vários testemunhos de pessoas que chegavam para mim: "Neide, aquilo que você falou na ministração e tal, aconteceu isso comigo", e pessoas viverem milagres até, assim, físicos, enquanto eu estava ministrando. E eu sentia esse chamado de que eu tinha, esse dom de E você tem trazer cara, é engraçado que transformação. você tem cara de terapeuta. Que bom, Postura, obrigada. é verdade, é Obrigada. verdade, é verdade, você Obrigada, tem Gi. mesmo. E tudo isso Deus foi te trabalhando, tenho certeza Sim, disso, com né. certeza. Mas eu quero que você, para quem vai ver esse episódio, como que chama a sua mentoria Então, e como que ela é feita? Quantos encontros são com você? O que você vai, lógico que não vai falar tudo aqui, mas sim. qual que é o ponto A, que são as Uhum. mulheres que você pega, e o ponto B, que ela vai sair da mentoria com você? A minha mentoria se chama Mentoria LEAD. L de liberdade, I de identidade e D de decisão. Como que é? LEAD, liberdade, identidade e decisão. Perfeito, A gente perfeito. trabalha, são 12 semanas, 4 semanas para cada pilar. Olha, O pilar liberdade, 4 semanas, identidade 4 e decisão 4. Então são 12 semanas, 3 meses, né, que a gente se encontra, presencialmente pelo Zoom, uma vez por uma semana. vez por semana. Aí ali dentro da mentoria, a gente fala sobre a dependência emocional no início, lógico, porque o pilar liberdade é para falar, trazer consciência, né, para a mulher de que ela está dentro de um relacionamento que ela tem dependência emocional ou que está dentro de um relacionamento abusivo. Sim, sim. E começa a mostrar para ela o porquê disso, da onde que surgiu isso, né? E os padrões e tal. Aí no pilar identidade é onde essa mulher vai descobrir a sua real identidade. Olha Ali só. tem aulas que a mulher olha assim: "Nossa, eu sou isso, eu sou assim. Essa sou eu". Porque, Gi, nós crescemos, com muitas adaptações. E a gente não cresce com uma nossa identidade pura, na essência, assim, porque a gente vai se adaptando, né. A gente, quando é criança, a gente vai observando o meio e a É, gente vai se adaptando, e o que está em nós, construído em nós, são as crenças dos nossos pais, das exatamente. pessoas mais próximas a nós. Exatamente, Então exatamente.
Ali, nesse pilar identidade, a mulher, ela se descobre. Que legal, cara. E descobre as suas crenças limitantes. Aí trabalha algumas crenças limitantes ali dentro. Certo. E isso e interessante que desde o primeiro pilar até o último é uma construção, é uma crescente. Quando a mulher chega no pilar decisão, ali ela vai aprender a colocar limites, a delimitar os limites dela. Ali ela vai aprender onde ela deve se posicionar, ela vai escolher um lugar que ela vai se posicionar e se manter. Porque não adianta você só se posicionar. Ah, estou posicionada. Posicionada aonde? Em que lugar? Qual é esse lugar que você está posicionada? Entende? Nossa. Aí, quando ela encontra esse lugar, ela vai se posicionar ali e ela precisa se manter nesse lugar. Tá. Ela fica com você ali 12 semanas. 12 E semanas. se ela falar, tá, Neide, agora você me ensinou tudo isso, ela pode ou renovar com você, ou Sim. ter um atendimento particular, Sim, um mastermind seu. sim. Aí o que eu falo com elas é o seguinte: olha, uma mentoria, ela vai te ajudar muito. Tá. Vai ajudar você a se enxergar, vai olhar para dentro, você vai procurar um lugar para você se posicionar, tá? Mas a mentoria, ela, se você sofre com qualquer outro transtorno, né, por causa da dependência emocional, o que for, ela não vai te curar. Tá. Você precisa de um método terapêutico. Porque um método terapêutico é algo que você é mais detalhado, é mais profundo, é mais demorado. Então, se a pessoa está na mentoria e ela quer se aprofundar mais, ou ela quer se curar de algum trauma que ela identificou ali, de alguma crença, aí ela pode fazer ou trabalhar comigo no método terapêutico, ou uma mentoria individual. Individual, perfeito. E como a gente vai daqui 1 hora que a gente tá Meu Deus, falando, passa muito rápido. mas eu quero que você, quem é a Neide hoje? Depois de tudo isso que você passou, essas descobertas, quem é a Neide hoje que tá aqui sentada na minha frente? Hoje, quando alguém me fazia essa pergunta antes, eu ficava pensando: quem eu sou? Antes eu poderia falar assim: ah, eu sou a mãe, eu sou a esposa, tal, eu sou a serva de Deus, tal. Isso não é quem eu sou. Isso são funções, né? E eu descobri que eu sou aquilo que aquilo que depois que tira todas as adaptações, tira os medos, eu sou o que resta. Ou seja, eu descobri que eu estava debaixo de escombros. Eu estava debaixo de escombros, de adaptações. Quando tirou todas. Inclusive, tem uma aula, uma parte da mentoria que fala sobre isso. Olha, Tem um legal. exercício. A mentoria, Gi, voltando lá um pouquinho, é totalmente cheia de exercícios. De exercícios, de dinâmicas e exercícios de Ferramentas, né? meditação guiadas. É muito interessante. Muito interessante. Então, numa dessas, eu estava até dando aulas para menina sobre isso, tirando esses escombros, tirando os medos, tirando as inseguranças, tirando tudo. Elas ficaram assim, ó, de boca aberta, descobrindo: nossa, essa sou eu. Então, eu me descobri que eu sou uma pessoa, assim, a minha essência é de uma pessoa engraçada às vezes, fala alto, espontânea. Eu estou aprendendo a lidar com isso ainda, sabe? Porque você descobrir a sua identidade e você agir de acordo com ela, aí é outra história. Nossa, que incrível, que É outra incrível. história, porque você vem vindo de um padrão de comportamento. Para você mudar assim de repente, mesmo você sabendo quem você é. Então, eu sou uma filha amada de Deus, né? Imagem e semelhança dele, isso aí sem dúvida. E a essência dele está em mim. Então, eu sou um espírito, né, que tem o Espírito de Deus em mim e que estou aqui para transbordar amor Amém, na amém. vida das pessoas. Eu quero que você olhe ali para a câmera Hum. e deixe uma mensagem para todas as mulheres empreendedoras, empresárias que vão assistir esse episódio. Eu quero que você deixe uma mensagem, toda essa descoberta de quem é a Neide, tudo que você passou. Quero que você deixe uma mensagem para elas. Se você se identificou com algo que foi falado aqui,
eu quero dizer para você que você não precisa continuar se diminuindo para caber em lugar nenhum, muito menos nos seus relacionamentos. Porque mulheres fortes, inteligentes, também sofrem dependência emocional. E às vezes elas se sentem pequenas dentro do relacionamento. E uma coisa que eu vou falar para você: às vezes você acha que você sente falta da pessoa, mas não é falta da pessoa. Às vezes você acha que você ama demais, mas não é amor demais. É dependência emocional. E a falta que às vezes você pensa que sente é do ciclo viciante que se tornou essa relação, que é de dor e alívio, ansiedade e prazer. Então, quero dizer para você que tem jeito. Assim como eu. Gente, eu não contei a metade da minha história aqui. Vou ter que fazer outro. Não contei a metade da minha Não, história. esse é um podcast por umas 2 horas, com certeza. Com certeza. Então, eu quero dizer para você que se teve jeito para mim, tem jeito para você, tá? Ah, Neide, mas o abusivo é ele. Muda a sua postura. Ache o teu lugar e permaneça nele. Olha, uma coisa eu vou falar. Ou esse homem vai ficar constrangido e vai mudar, ou ele vai meter o pé. E se ele tiver que meter o pé, deixa aí. Porque Deus tem o melhor para você. Uau! Neide, tô toda arrepiada. Hoje, eu falo na mentoria o seguinte, que para você sair de uma dependência emocional, você não precisa sair do relacionamento. A não ser que você sofra agressões físicas, você corra risco de vida. Aí tudo bem, você tem que sair mesmo. Não era nem para estar nesse relacionamento, não era nem para esperar. Mas se você quer sair da dependência emocional, não é o relacionamento que vai sair da dependência emocional, é você que vai sair da dependência emocional. Se você sair da dependência emocional, o seu relacionamento muda completamente. Uau! A dinâmica muda. Quero agradecer a sua presença aqui, foi incrível, incrível. Obrigada, Gi. Sério, tem assunto para outro podcast. Fica à Eu me vontade. sinto muito honrada de você estar aqui e de você ter sido minha aluna. Ah, Você prazer sabe foi disso, meu, Gi. você sabe disso, eu vou ter confiado no meu trabalho. E você sabe que a gente tá junto, o que eu puder de abrir portas para você, te levar para lugares, você sabe que pode contar comigo. Eu sei, Sempre Gi. te falei isso e é real. Não é só da boca para fora, eu sei do seu potencial. Obrigada. E ouvindo você falar aqui, eu já tinha ouvido, a gente já tinha conversado muito, mas eu sei que cada vez que passa você está se aprimorando e trazendo Sim. mais conhecimento. E eu tenho certeza que você só tende a crescer. Como mentora, Amém. com as Obrigada. suas alunas, você tem que transbordar muito na vida das pessoas. Muito Tá obrigada bom, pela sua obrigada, presença aqui, Gi. viu? Gi, eu que agradeço e deixa eu te falar uma coisa. Eu quero deixar registrado aqui que eu fiz a mentoria com você porque era você. Ah. Porque eu vi em você, já falei isso para você e falo novamente, eu vi em você uma pessoa acessível, uma pessoa que a gente pode chegar e falar, ficar à vontade, e você procura compreender o que a gente quer. Você ajuda a gente a descobrir realmente o que a gente precisa, né? Para aquele momento, para o trabalho da gente. Então, eu estou muito satisfeita, muito feliz, Obrigada. tá? E precisar de mim, eu estou Bora, aqui. Tamo juntas, tamo juntas. E quero você dia 18 de abril. Estarei lá, se no Deus Soberanas. quiser. Estarei lá. Obrigada, Muito obrigada, Gi. obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer. Estamos encerrando esse episódio incrível. Beijo.